Oi, guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E vamos concordar que essa temporada tá incrível. O episódio anterior foi muito bom. Se você não viu, vai lá ver. E esse episódio não vai ser diferente. Eu trouxe aqui hoje uma mulher guerreira, batalhadora, determinada. E eu queria muito compartilhar a história dela com vocês. Então recebam com muitos aplausos, com muita alegria e com muito amor a nossa convidada de hoje, Aline! E aí, amiga, hoje a gente pode falar sobre qualquer assunto? Tudo. Por quê? Porque em casa pode. Decidi trazer a Aline aqui pra compartilhar um pouquinho da história dela, porque eu acho que vocês já viram aí no título. Engravidei aos 15 anos e essa foi a história dela. E quando eu fiquei sabendo da história, eu fiquei tipo assim, eu não acredito, mulher, que tu engravidou aos 15 anos. E quando você vê o Pedro, você fala, não é filho, é irmão. E eu sempre admirei muito ela, porque ela sempre foi uma mulher muito forte, muito resistente. Ela não é uma pessoa de se vitimizar em nenhum momento. Ela sempre foi atrás da luta e vai, quer o que ela quer, consegue conquistar. E é isso aí, eu sempre admirei isso muito nela, porque isso é só uma vírgula na história da Aline, porque ela não fica tipo assim, ai gente, porque eu engravidei aos 15 anos, ai porque eu não sei o que. Não, foi só uma coisa que aconteceu e ela leva com muita leveza. E é bonito ver quando você passa por uma situação difícil e você não usa isso pra se vitimizar, mas usa isso pra te fortalecer. E ela faz exatamente isso. Então, amiga, se apresenta aí um pouquinho pra eles te conhecerem. Bom, bora lá, gente. Eu me chamo Aline, tenho 30 anos, sou mãe de 2, um menino e uma menina. O menino tem 15 anos, vai fazer 16, e a menina tem 6 anos, tá? O menino, que foi o que eu engravidei na adolescência, como vocês podem ver, com 15 anos, né? Tava lá bem eu gravidinha. E é isso, faz parte, tá, gente? Faz parte. Aconteceu, mas então aí. Deu tudo certo no final. No final dá certo. Pra gente conseguir entender como que era o sistema familiar da sua casa. Como que quantos irmãos você tinha? Seu pai e sua mãe eram separados, moravam juntos? Como que era o sistema familiar da sua casa? Em casa era meu pai, minha mãe e mais 5 irmãos que eu tinha. Comigo eram 6. Então eram 4 mulheres e 2 homens. Tanto é que meu pai fala que ele preferia ter tudo filho homem, porque ele falou que mulher era muita dor de cabeça pra ele. Ele fala sempre que mulher era muita dor de cabeça. A gente sempre cresceu, a gente sempre conviveu com muita criança aí entre família. Meu quintal era minha avó, minha tia e minha mãe. Então sempre teve criança, aquela infância dos primos, tio, avó, todo mundo, sim, tudo junto. Todo mundo junto. Tudo junto. Então foi de boa. Bem tranquilo. Foi tranquilo. E os seus pais, eles eram tipo mais de boa assim? Deixavam vocês saírem de boa ou não? Eles eram mais conservadores? Muito conservadores, muito mesmo. Ele não deixava, era aqueles pais bem rígidos mesmos, que eles deixavam, mas tinha suas exceções. Vou sair pra tal lugar, tem que ter hora pra voltar. E vai com quem? Tinha que sempre alguém conhecido deles. Conhecido ou responsável, que ficasse responsável ali pela gente. Vou dar um exemplo, minha prima, a Daisy, que era a mais velha. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente jogava a Daisy. Quero fazer. A Daisy vai. Pra eles poderem deixar. Pra eles poderem deixar. A Daisy era pior que a gente, viu, gente? Então... Seu pai quebrando disso com a cara de palhaço. Exatamente. Meu pai, descobriram isso. Mas... eles confiavam nela e deixavam a gente sair. Tipo, então tudo tinha que ter um horário, um limite, nada extrapolando. E o pai do Pedro, ele era seu namorado da época? Era meu namorado. Eu conheci ele na escola, foi aquele namoro de escola mesmo. Aí depois de 2 anos, engravidei do Pedro. E ele frequentava a sua casa normal? Era namoro familiar mesmo, em casa mesmo. Não era na rua, que ninguém sabia, não. Era de casa mesmo. E como foi que você descobriu a gravidez? Brincando, gente. Tá vendo? Por isso que foi na adolescência. Porque bem na brincadeira, no susto ali, fui brincando no posto com a minha prima. Quando viu, tava grávida. Fui buscar um remédio pra minha avó. Olha. E aí, como surgiu? Eu saindo de lá grávida. Foi buscar um remédio pra avó? Fui buscar um remédio pra minha avó. Foi eu, minha prima e o ex-marido dela.
Aí chegou lá, ela foi pegar o remédio, tudo. Aí eu falei, vou fazer um teste. Aí ela ainda olhou pra minha cara, oxi, um teste. Eu falei, vou fazer. Mas você sentia sintoma alguma coisa? Não sentia nada, não tinha nada. Foi bem na brincadeira mesmo, bem zoando mesmo. Sem ter o que fazer, com tempo, sabe? Bastante tempo. Só pra tirar uma onda. Exatamente, aí fui. E a onda foi grande. Foi. Tiraram onda com a minha cara mesmo. Foi, meu Aí você fez o exame, aí quando chegou o resultado? De urina, quando não, o enfermeiro já falou, tá grávida, toma aqui seu cartãozinho do pré-natal, vai marcar. Só isso, que ele foi bem ignorantinho mesmo. Só falou, vai. Na hora, minha alma saiu do corpo. Minha alma, ela foi com Deus, né? A do ex-marido da minha prima, então, nem se fale. Que ele parecia que era o pai. Exatamente. Parecia que ele que era o pai. Mas, enfim, aí a preocupação de todo mundo. E seu pai? Como que você vai falar pro teu pai? E aí? Deu merda. Aí que você já tava nervosa, já tava ficando mais nervosa ainda. Exatamente. E aí eu já só pensava nisso. Meu Deus, o que eu vou fazer com meu pai? O que eu vou fazer com meu pai? Meu Deus do céu. E você achava que seu pai ia fazer o quê com você? Meu pai ia me matar, meu pai ia me expulsar de casa. E, vixe, eu pensei um monte de coisa. Porque eu já sabia. Ai, meu Deus, como que eu vou ter um berço no meio da ponte, debaixo da ponte? Exatamente, minha filha. Porque, olha, uma humilhação. Mas, né, no final deu certo. Aí esse marido da minha prima, só ele e ela que sabia, né? Esse ex-marido da minha prima. Aí o próximo que você contou foi o pai. Isso, foi o pai do Pedro. Fui contar pra ele, falei, tô grávida e tudo mais. No início ele falou, tem certeza? Tá mesmo? Eu falei, não, tô. Coitado, nem desconfiava. Exatamente, nem desconfiava. Porque não era algo que vocês conversavam. E eu falei também que eu ia na brincadeira lá fazer um teste, né? Igual a palhaça, né? Aí fui... falei pra ele e tudo mais, aí ele só perguntou, ele falou, tem certeza mesmo? Depois ele pediu pra mãe dele conversar comigo e a irmã dele também, acho que ele ficou com vergonha, sei lá, de falar alguma coisa. Sim. Aí pediu pra elas me chamarem pra conversar e falei que tava mesmo. E como eu era muito nova, então, tipo, as pessoas já ficam como? Pasma, né? Você é louca. Exatamente. Aí a pessoa já não sabe o que te falar, não sabe como que faz. Parece então, mais um velório do que uma celebração, né? Exatamente. Aí elas foram conversaram comigo, falou que tava ali, né, pro que precisasse e tudo mais. Mas o complicado mesmo foi falar pra minha mãe e pro meu pai. E aí, como foi que você contou? Não contei. Não contei, gente. Contaram por mim. E como que foi essa Eu não tinha coragem. Era muito nova. Meus pais da igreja, tipo, tem aquele julgamento, porque fala que não tem mais, pelo menos naquela época, né? Acho que hoje em dia, acho que não tem mais tanto. Mas naquela época tinha muito, tipo, engravidou, é nova, nem casou, não mora junto, porque eu morava com a minha mãe e com meu pai. Então, acho que tinha tudo isso. Então, não quis falar. Aí o que aconteceu? A fofoca. Todo mundo sabia do meu quintal. Mas não porque eu contei, tá, gente? Eu contei pra ninguém. Mas todo mundo ficou sabendo. E só minha mãe não sabia. Você não contou nem pras suas amigas, assim, da época? Contei pra ninguém, amiga, pra ninguém. Ninguém. Tipo, tava meio que recusando a ideia. Tipo, se não falar, não vai ser. Exatamente, não vai acontecer. E eu tava com isso na minha cabeça. Então eu não falei pra ninguém, só quem sabia era o pai do Pedro. O pessoal do quintal ficou sabendo, aí a mãe dele já sabia porque ele contou e a irmã dele. E aí foi que minha tia descobriu, a irmã do meu pai, aí ela descobriu, aí ela foi e foi em casa. Aí ela veio, tava deitada no sofá, eu lembro como se fosse ontem. Eu bem deitadinha no sofá, bem plena. Aí ela chegou e ela falou assim, filha, tia precisa falar com você. E aí eu já sabia o que era, eu já imaginava já. Porque ela veio com uma cara, né, de tristeza. Aí ela falou, a tia sabe que você tá grávida, a tia ficou sabendo. E eu não quero que você se precipite, né, que faça nada. Não vai fazer nada que depois você vai se arrepender. Eu acho que ela tava querendo dizer, tipo, de abortar, essas coisas, né? Ou fazer alguma coisa que podia eu me prejudicar ou a criança e tudo mais. Então ela veio mais pra conscientizar mesmo, pra mim não fazer nada demais. Que ela tava ali pra te apoiar. Que ela tava ali pra me apoiar. E essa minha tia, eu sempre fui muito próxima dela. Sempre, a minha vida inteira, eu sempre fui muito próxima dela. E aí ela foi, conversou comigo e ela falou, vou falar com teu pai. Quer que eu fale com teu pai? Porque ela já sabia como que meu pai era, que meu pai era muito nervoso e tudo mais. Então ela pegou e falou, quer que eu falo com teu pai?
Não respondi, do jeito que eu tava chorando, eu continuei. Você continuou chorando. Exatamente, eu não sabia Tipo assim, falar. querendo, fala, pelo amor de Deus. Mas muda, parecia que o gato tinha comido minha língua, eu fiquei muda, né? Quem conhece a Aline, isso é difícil. Exatamente, eu falo, meu filho, até pelos cotovelos. Mas fiquei muda, eu falei, não vou falar nada, né? Aí tá. Aí meu pai não tava em casa nessa hora, demorou um pouquinho, meu pai chegou. Aí minha mãe falou, minha tia falou assim pro meu pai e pra minha mãe: preciso falar com vocês, e é sério. Aí foi, contou pra eles, olha, ele tá grávida e tudo mais. Não quero, ela já sabia como meu pai era estressado e nervoso. Sim. Não bate nela, não xinga. Agora vocês têm que apoiar e tudo mais. Não vai ser a primeira e nem a última. Sim. Porque ela já sabia dos julgamentos e tudo mais. E aí foi que meu pai, na hora, eu acho que pelo baque ali, ele não falou nada pra mim. Mas ele já saiu e queria matar o Bruno. Pegou o carro, minha filha, pegou o carro. Ele falou assim, não, tá bom, você falou sobre a minha filha, você não falou sobre o safado que engravidou ela. Exatamente, aí ele já pegou o carro, filha, e já foi na busca do Bruno. E só que, graças a Deus, ele não achou ele nesse dia, amém. Glória a Deus, senão ele estaria morto. Exatamente, não ia ter Bruno pra contar a história, né? E aí, minha mãe já inverteu os papéis, porque minha mãe sempre foi muito mais de boa, muito mais tranquila, mais calma. E meu pai sempre foi o mais nervoso. Aí minha mãe não olhava na minha cara, pegou gente. ranço. Ela pegou um ranço, mas foi um ranço mesmo. Ela não olhava na minha cara, ela não falava comigo. Ela me xingou horrores, porque eu não contei pra ela. Não era porque ela tava grávida, foi porque ela não contou. Exatamente, porque eu não contei, não falei. E aí quem foi que falou? Todo mundo, na realidade foi porque todo mundo sabia, menos ela. Então uma dica aí pra vocês. Engravidou, conta pra mãe e pro pai. Conta, independente do que vai acontecer depois, conta. Porque depois, principalmente a mãe se frustra. E aí ela fica com raiva, ela fica irritada. Porque a minha mãe mesma falava, quem é a sua melhor amiga? Quem tá aqui com você pra tudo? E realmente, ela que tava ali comigo pra tudo, que corria comigo pra tudo. Até hoje, se eu precisar, né? Então, contem pra mãe de vocês, contem pros pais de vocês, porque depois passa. Eles podem ficar com raiva na hora? Sim, com certeza. Porque faz parte, gente. Mas depois que nasce também... Exatamente. Depois que eles veem o rostinho, o Pedro é o xodó da minha mãe até hoje, minha filha. Até e é o único neto homem. Então, vocês imaginem. Foi o primeiro também, E foi o primeiro, exatamente. Então, é assim, na hora fica com raiva, xinga e tudo mais, mas depois passa. Depois passa. Nada que o tempo pra resolver tudo, né? E aí, como foi a gestação do Pedro? Foi tranquila? A gravidez do Pedro foi uma benção, gente. Uma benção. Não tive enjoo, não tive aquele negócio de vomitar toda hora, queimação no estômago. Parecia que realmente nem tava grávida. Exatamente. Foi muito tranquila. Eu descobri que era um menino com 3 meses quando eu fiz o ultrassom. O primeiro ultrassom que eu já fiz, já descobri que era um menino. Aí fiquei ainda na casa da minha mãe, que eu fiquei namorando com a minha mãe, né, nessa época. A gravidez super tranquila, super de boa, não tive nada. E a única coisa que eu tive foi a cachumba, que eu tive já era. com 6 meses, e a queda que eu tive, que eu luxei o braço. Outra coisa também, luxei o braço, fui pro hospital. Gente, pra quem não sabe, grávida não pode, ou com suspeita, não precisa nem estar grávida, mas se você tiver com suspeita de gravidez, você já não pode fazer raio-x. Aí a tonhona aqui. Que eu acho que quebrei o braço. Fui porque na hora, amiga, eu cheguei porque eu trabalhava e estudava, né? Então o que aconteceu? Fui trabalhar, cheguei do trabalho, mas cheguei muito atrasada pra ir pra escola. Foi no pau danado. No pau, correndo pra poder dar tempo de ir pra escola. Cheguei, fui tomar banho. Quando eu tô saindo do banheiro, saí muito rápido, já escorreguei, não sei o que aconteceu. Bati o cotovelo, o braço na privada. Meu Deus, que perigo. Exatamente. Aí no que eu bati, já senti aquele choque. E aí começou a doer. Aí minha mãe falou, vamos pro hospital. Aí fui pro hospital, junto com a minha mãe, gente. Que não sabia. Exatamente. Que não sabia. Aí cheguei lá com ela. Aí a sorte foi, é Deus, né? A sorte não, foi Deus. Que não precisei fazer raio-x. Porque se eu precisasse, gente, eu ia entrar dentro da sala pra fazer o raio-x. Pra não contar. Sabendo do risco, tá? Porque o risco é perca da visão. O neném perde a visão.
Diz que se você entra pra fazer raio-x, acho que por causa dos raios lá e tudo mais, Ele pode nascer cego. pode nascer cego. Então, eu sabendo dos riscos, ainda assim eu ia entrar. Então foi Deus mesmo, que eu já sabia que eu era uma sem juízo mesmo. E entrar. Por medo de Por contar. medo de contar, exatamente. Então, aí o médico falou, não vai precisar fazer o raio-x, só vai pôr uma tala, vai lá. Aí me deu o papel e eu fui pôr a tala. A minha sorte foi essa. Então, e da cachumba foi tranquila, foi perto dos 6 meses ali, mais ou menos. Mas foi de boa. E aí você só repouso. Repouso, e depois... é porque não podia fazer esforço nem nada, né? Porque fica aquele negócio. E só. Porque também não podia tomar remédio, não podia tomar nada. Então foi só repouso mesmo, mas foi tranquilo. O mais foi o braço. E aí, como foi pra você na hora do parto, quando o Pedro nasceu? O parto também foi muito de boa. A contração, gente, é porque eu até hoje não sei o que é estourar uma bolsa. E contração, só tive da do Pedro também, da Pietra não tive porque foi cesárea. A contração é uma dor de barriga, tá? E eu não sabia. Não sabia. Não sabia. E fiquei no banheiro com dor. Pra mim eu tava com dor e tava com dor de barriga. Então eu fiquei na cama me remoendo. Que era uma contração. Não tinha noção. A primeira gravidez, 15 anos, pra saber. Nunca na vida. Aí fiquei lá me remoendo na cama, virando de um lado pro outro, achando que era dor de barriga. Falei, diarreia, né? Na hora achei, diarreia. Vou tomar um banho, vou ficar sentada. Vou tomar um banho, vou ficar sentada. Inclusive, fiquei sentada na privada. Perigo da criança nascer na privada, né? Tem esse detalhe, tá? Fiquei lá bem sentada na privada, que ela tava achando que era dor de barriga. Fiquei lá sentada na privada, sentada. Na paz. Nada. Depois que eu fiz, falei, vou tomar um banho. Aí fui, liguei o chuveiro, fiquei lá 84 anos debaixo do chuveiro. Que alivia, né? E tá aí a água quente caindo, né? Fiquei. Aí vi que eu saí do chuveiro e eu fiquei bastante tempo dentro do chuveiro. E aí eu vi que não passou. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, tô sentindo umas dores. E você tava de quantas semanas? Eu tava de 36. Que não é o normal de um bebê nascer, ainda mais normal. 38 a 40. Acho 42, acho que é o máximo. Isso aí, acho que é mais ou menos isso. Então eu tava de 36, pra mim tava ok, né? De boa. Aí fui no médico. Quando eu cheguei lá, o médico falou. E ele só fez aumento. Outra curiosidade. O médico muito bom. Amiga, quando eu cheguei, ele me colocou na maca lá, sentada, ele falou, senta aí. No que eu sentei, ele colocou o dedo no meu pé, amiga. Ele fez assim, no meu pé. Ele falou, tá ganhando, já tá pra ganhar. O dedo no pé? Juro, amiga, ele fez assim, no meu pé, assim, ele apertou assim, Ele falou, já tá pra ganhar, pode preparar aí a sala. Juro, agora que eu lembrei. E sabe que eu vi uma coisa aleatória? Eu vi no TikTok um vídeo de quando você já tá pronta pra parir, assim, já tá com as semanas boas, você não tá aguentando mais, fazer um não sei o que, tipo uma acupuntura no pé, no dedo do pé. E aí fala que agiliza o parto. Eu nunca vi. Será que tem alguma coisa a ver? Pode ser. Gente, agora eu lembrei disso. Vou pesquisar sobre isso. Pois é, ele só colocou o dedo no meu pé, ele não fez exame de toque, ele não fez nada, amiga. Ele só colocou o dedo no meu pé, ele colocou o dedo no meu pé, ele fez assim, aí ele falou, já tá pra nascer, pode preparar a sala. E aí eu fiquei olhando assim pra cara dele, tipo... Mas moço, não vai ficar assustada. Porque eu falei, nossa, ele colocou a mão no meu pé, né? Será? Aí depois ele veio e estourou a bolsa, que aí ele falou pra mim deitar na maca, né? Aí estourou a bolsa, porque não tinha estourado em casa. Estourou a bolsa e já me levou pra sala. Aí a enfermeira veio pra colocar soro em mim. Ele até xingou a enfermeira, ele falou, você tá louca? A menina já tá ganhando, como que você quer colocar soro na menina? Vai direto pra sala. Porque eu não precisei de nada, exatamente. Eu não precisei de ficar em soro, fazer massagem em bola, ficar em chuveiro, nem nada disso, graças a Deus. Foi na raça. Foi um parto muito bom mesmo, muito bom mesmo. Aí eu só cheguei, aí preparou lá a sala, fui pra sala, ele falou, faz força, fiz força. Faz força de novo, o Pedro nasceu, quase um espirro. Se eu tivesse feito, o Pedro tinha saído. Tinha, amiga, tinha saído, porque foi muito rápido. Foi muito rápido, foi questão de 2 forças. Pronto, o Pedro saiu, foi muito rápido. Então não tive dor de cabeça com nada. A recuperação também. Eu acabei de ganhar ele, fui pro quarto, eu já tava andando. Tipo, e a médica até me xingou. Ela ter laceração, alguma coisa? Não, a médica até me xingou. A médica falou assim, por que você tá em pé? Porque eu queria ir no banheiro, né? Ela, por que você tá em pé? Eu falei, porque eu quero ir no banheiro. Ela falou, você não pode levantar sozinha. Eu falei, mas eu tô bem. Ela falou, você não tá bem não, você acabou de ganhar neném. Eu falei, tô ótima. É natural, moça. Exatamente. Já é parte do Já faz parte, Como se... Porque eu não sabia, mas pra mim eu tava bem.
Eu tinha levantado, mas realmente eu levantei. Eu acho que realmente você tava bem mesmo. Tava, amiga, eu levantei, fui no banheiro, tudo, voltei. Tranquilo, tomei banho sozinha, porque tem gente que precisa de ajuda pra tomar banho. É porque tem algumas pessoas que tem parto tem laceração, precisa de ponto, um monte de coisa, né? Amiga, eu acho que eu tomei ponto, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi uns 2, 3 pontos. Se eu não me engano, eu acho que eu tomei. Não tô lembrada, mas eu acho que eu tomei. Mas foi muito rápido. Foi uma coisa, tipo, muito rápida. Eu nem senti também. Se cortou tudo, eu não senti. Senti nada. Juro pra vocês. Foi que já era. Não senti nada, amiga. Nada, absolutamente nada. Foi muito tranquilo, graças a Deus. E aí, quando você voltou pra casa, você voltou pra casa com um recém-nascido. Com recém-nascido. E aí? Parece um bonequinho. Como que foi? Foi tranquilo também, porque eu já sabia a maioria das coisas, tipo, dar um banho. A maioria das coisas eu já sabia por conta dos meus irmãos, né? Eu sempre olhei meus irmãos e tudo mais. E eu tinha um irmão pequeno. O meu irmão tinha o quê? Uns 3 anos quando eu ganhei o Pedro. Então ele você era já pequeno, pegou ele recém-nascido grandinha. Exatamente. Eu já tinha meio que ali um caminho andado ali, né? Então eu já sabia dar banho, já sabia trocar. Sabia segurar, tudo isso eu já sabia, porque eu sempre gostei muito, quando eu era mais nova, tá? Gostava muito de criança, adorava muito criança. Depois que eu tive Pietra, minha filha, o encanto acabou, tá? Aí foi tranquila essa parte, ainda tava morando com a minha mãe, que eu fiquei morando com a minha mãe ainda. Eu acho que fui morar com o pai do Pedro quando o Pedro tinha 1 ano, mais ou menos. 1 ano e pouquinho. Mas nessa parte da gestação, nessa primeira fase dele recém-nascido, o pai dele sempre foi presente? Sempre estava ali presente. Isso aí, ele te deu todo o suporte? Tive suporte. Certinho. Graças a Deus eu tive rede de apoio. Porque pra quem não sabe, gente, eu acho que o que é pior... Quem não tem rede de apoio e quem não sabe, ele é mãe de primeira viagem e não teve um contato com uma criança bebê, pequena, né? Com um bebê, não sabe trocar uma fralda, não sabe dar um banho, porque quer cair ali na banheira, perigo de escorregar e tudo mais. Eu acho que pra essas pessoas é muito pior. Então, como eu acho que ainda sem rede de apoio é pior ainda. Sim. Porque se você não sabe, você aprende com aquela pessoa que tá ali te ajudando, né? Exatamente. Mas se você não tem ninguém... Se você não tem ninguém, aí é pior ainda. E quando tem aqueles pais que não faz nada, né, minha filha? Que não te ajuda, não faz nada. Então, é muito você pior. Por você, né? Você por você. Porque quando você não tem... vamos dar um exemplo. Não tenho minha mãe aqui. Minha mãe mora em outro estado. Só tenho a pessoa que eu tô, o meu companheiro, e ele não ajuda também, minha filha. Aí já ferrou com tudo. Essa pessoa não, já era. E aí você foi morar com o pai do Pedro depois que ele nasceu? Isso, ele já tinha mais ou menos 1 ano e pouquinho já. E aí você morou com ele por quanto tempo? Eu fiquei com ele uns 8 anos, eu acho que eu fiquei com ele. No total? No total, E aí, depois que o Pedro fez o quê? 5 aninhos, mais ou menos? Isso, mais ou menos uns 5 anos foi quando eu e ele terminou. Aí você voltou pra casa da sua mãe? Eu voltei pra casa da minha mãe. E aí, como foi a readaptação? Não, olha, gente, uma dica. Quem saiu de casa não volta. É horrível. Eu não tô nem falando por conta dos pais e tudo mais. É porque é totalmente diferente. Não tô falando nem na questão de, tipo... a mãe não aceita. Não, porque qualquer hora que eu chegar em casa, se eu falar assim, mãe, terminei. Óbvio, minha mãe não vai me deixar na rua. Sim, então ela vai te dar um apoio. Exatamente. Mas ali é a casa dela. Dentro das regras dela. Ela vai me dar total apoio. Mas dentro ali do limite dela, entendeu? Então, quando você sair de casa, você já tem sua privacidade. Sua rotina. Sua rotina. E o jeito de cuidar da sua casa. De limpar a sua casa, de fazer essas coisas. De fazer tudo. Tudo é você por você ali. E você faz quando você quer, do jeito que você quer. Agora, na casa da tua mãe, não. É do jeito dela. Do jeito dela, com as regras dela. Então... outra dica, tá? Não sai e volta, que não é a mesma coisa, tá? Não é. Não é? Realmente não deve ser. Não. E aí você ficou lá até você conhecer o Diego. Isso. E aí, como que você conheceu o Diego? Na empresa, a gente trabalhou junto, eu entrei primeiro, eu fiquei um tempo lá e depois ele entrou. Aí a gente foi se conhecendo. E começou a namorar. Aí aí a gente começou a ficar, depois foi ficando serinho. Aí, até ficar serão. Até ficar serão, E como que foi ele reagiu quando você falou que você tinha um filho? Você teve problemas em ter outros relacionamentos por conta do Pedro? Não, graças a Deus. Não, se bem que o relacionamento só foi com o Diego. Fiquei com outras pessoas,
Mas relacionamento só foi o Diego. É, exatamente. E eu nunca tive problema. Ele sempre aceitou. Até hoje, amiga, graças a Deus. Graças a Deus. Ele tem o Pedro como se fosse um filho. Eles se dão muito bem se mesmo. dão muito bem, muito bem. Mas também se dá ruim com o Pedro é difícil, né? Exatamente, o Pedro é quase um anjo, gente. Eu até postei esses dias no Instagram que quem não gosta dele tá podre por dentro, minha filha. Porque o Pedro, minha filha, ele é um amor. Pra você tirar ele do sério, nossa, filha, você tem que... Você é muito doida. Pelejar muito. Porque se a Pietra não consegue, né, minha filha? Ninguém faz. Tem esse detalhe. Mas ele é muito de boa, muito tranquilo. Então ele se dá muito bem com o Diego. É óbvio que tem hora que eles têm aquele arranca-rabo ali. Normal, mas passageiro, como de pai e filho. Exatamente, mas bem passageiro que dá meia hora tá ali os dois falando ali normal. Então é bonito de se ver. Todo mundo fala, nossa... Ele sai com o Pedro, todo mundo fala, ai, seu pai, Pedro, seu pai, não sei o quê. Porque ele trata como se fosse filho dele mesmo. Exatamente. E ele ainda tem contato com o pai, o Pedro? Ou... Tem contato com o pai dele normal também, até hoje. É como se ele tivesse dois pais. Exatamente, semana passada ele tava até lá na casa do pai dele. Então tudo normal. Normal, tudo tranquilo. Aí você ficou com o Diego, não sei o quê, aí engravidou da Pietra. Engravidei da Pietra, ai Deus, engravidei da Pietra. E aí como foi pra você engravidar de novo? Você queria engravidar, ter uma segunda gestação? Não queria. Gente, eu acho que foi por conta do tempo. Aí quem fala assim, fala, nossa, que mal ogra, amada. que amargurada. Gente, porque é sério, eu não queria. Se eu falasse pra vocês assim, queria, não queria. Todo mundo que eu falo, fala, nossa, Aline. Mas eu não queria, realmente. Porque é uma diferença muito grande. Outra já tinha falado, beleza. Não engravidem depois de muito tempo. Quer ter outro filho? Gente, tem ali, ó. Depois de 3 anos eu acho que tá bom. Se bem que cada um, né? Mas um conselho que eu dou. 10 anos é muita coisa de diferença, muita coisa. É você viver tudo de novo. E o pior, porque uma gravidez não é igual a outra, um filho não é igual a outro. Aí você imagina, você ter um que é calminho e ter o outro que é um furacão. Meu Deus do céu. É assim, tá, gente? Quem tem um que é bonzinho, vai ter um que é o outro que... Mas por você ter tido um calminho, você deveria ter querer outro, né? Ou não? Não, amiga, pior que eu nunca quis. Juro, mesmo pra com mim, o Pedro super mesmo calmo. com o Pedro super calmo, ó, não tive problema na gravidez, não tive problema em nada. Eu nunca quis ter outro. Não, pra mim era só o Pedro. Por conta de ter que viver tudo de novo, né? Viver tudo de novo e tudo mais. E eu não tenho... Gente, eu sou sem paciência nenhuma. E eu acho também que o caso... Você teve, querendo ou não, teve que abrir mão da sua juventude. De algumas coisas, exatamente. Tipo, da sua adolescência. Porque por mais, o Pedro é muito tranquilo, ele sempre foi muito bonzinho. Mas mesmo assim não deixa de ser uma responsabilidade. Exatamente. Então, se você quisesse parar de trabalhar, você não podia parar de trabalhar, você tinha uma criança. Então, você imagina... Tipo, tudo você tinha que fazer por ele. Aí quando você se viu, tipo assim, mais livre, querendo ou não... Que agora ele tem 10 anos, ele se vira. Ele consegue fazer um ovo mexido, ele come com pão, vai passar exatamente. Fome. Ele consegue tomar um banho sozinho, se vestir pra escola. Quando ele começou a ter uma independência, aí... Voltou tudo de novo, aí você falou, caraca, agora que eu tava aproveitando. E isso entrou num assunto. Do Pedro, gente, eu era mais caseira, eu era de boa, era mais família, então eu não saía. Tipo... É que você era criança, né? Exatamente. Isso. Mas tem aqueles adolescentes, porque minha irmã hoje gostava em dia, muito. né, normal, minha irmã, naquela época, minha irmã gostava muito de sair. Tanto é que meu pai brigava muito com ela por conta disso, que ela gostava muito de sair. Já eu não, eu gostava mais de ficar em casa, eu sempre gostei mais de ficar em casa. Então, naquela época eu não senti tanto, porque eu não saía, eu não fazia nada. Então, só o que eu senti mais foi da escola, porque eu gostava. Sempre gostei muito de escola. Então, foi o que eu mais senti, foi na escola. Porque eu tive que parar de estudar e tudo mais. Eu voltei a estudar quando acho que ele já tinha mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos. Então, isso que me pegou mais. Agora, o da Pietra, eu já tava mais velha. Já tinha 25 anos nas costas, já tinha terminado a escola, exatamente. Já tava tudo de numa boa. Já tava tudo mais tranquilo. Só que, aí essa época eu já saía mais. Então, já era outra mente que eu tinha, outra cabeça, outro tudo. Outra vida, outro tudo. E aí... eu fiquei com aquele baque na cabeça. Eu falei, meu Deus, e agora? 10 anos de diferença, tudo de novo, o que eu vou fazer? E outra coisa, não contei pra minha mãe de novo, porque eu sou dessas, não contei. Gente, eu sou assim.
Não contei pra minha mãe de novo. Então, e eu já ficava pensando, e eu tava morando com a minha mãe nessa época de novo. Então eu ficava pensando. Era como se você estivesse vivendo tudo de novo. Sim, aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que eu vou sair de casa de novo? Você já tá difícil morar. Tipo assim, querendo falar com uma criança, imagina com duas. E tinha minha irmã ainda com a filha dela, gente, em casa. Aí, Eu acho que minha irmã ainda tava em casa ainda, com a filha dela também. Então eu ficava pensando nisso tudo. Tipo, meu Deus do céu, mais um filho aqui dentro da casa da minha mãe. Então tem tudo isso também. Aí, não falei pra ela. Não falei. Mas como que você descobriu a gravidez da Petra? No susto também. Gente, é tudo. A minha vida, ela é assim, ela é emoção. Emoção, do começo ao fim. Emocionante. Eu fui trabalhar, tava sentindo muita dor no pé da barriga. Sim. Muita dor no pé da barriga, muita dor no pé da barriga. Falei que eu ia no hospital, fui no hospital. Chegou no hospital, eles fizeram um ultrassom, só que foi transvaginal, né? Porque eu falei que eu tava sentindo muita dor, que eu não tava aguentando. Aí o médico olhando pra cara da enfermeira e cochichando. E eu deitada na maca, bem besta mesmo. Deitada na máquina com a cara de palhaça pra eles, eu acho. E eles cochichando. E aquilo tava me corroendo por dentro. Que eu falei, mano, tô doente, tô com doença. Meu Deus, vou morrer. Exatamente. E eles não falavam nada, eu só ficava lá. E não sei o que. E nada. Daqui a pouco ele vem. E daí eu falei pra ele, né? Doutor, fala o que é. Né? Eu tô bem, tá tudo certo. Ele calma. E aí eu tô bem calma. Bem calma. Graças a Deus. Tranquilinha. Aqui. Aí foi que ele veio. Aí ele. Não é nada não, tá tudo bem. Você tá grávida, é uma menina. Tá de não sei quantas semanas. Deu até o sexo, amiga. Se eu não me engano, eu já tava de umas 20 semanas, 20 e poucos. Ai, por aí. Muita semana. Porque eu já tava de 4 meses já. E aí ele já falou, é uma menina, tá tudo bem, eu vou te dar aqui o papel. E eu, oi? Tipo, se você pensar, se você tava de 20 semanas, você já tava na metade da gestação praticamente. Não, aí, pasmem, outra coisa. Descobri com quase 5 meses, que eu já tava de 4 e pouquinho, e ganhei a Pietra de 8. Então você só ficou 2 meses. Que gravidez foi essa? Que acompanhou essa gravidez? 3 meses, né, na verdade. Exatamente. Grávida. Foi uma gravidez rápida, amiga. E aí você contou pra sua mãe como? Não contei, amiga. Falei, não contei. Vamos chegar lá. Não contei. Aí o que aconteceu? Mas contou pro Diego. Saí do hospital lá, já liguei pro Diego, falei que eu tava grávida. E ele, calma, vai dar certo. E eu não, tá dando tudo errado e tudo mais. E ele, calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo errado. Como assim? Já deu tudo errado. Não sei o que. E ele, calma, vamos conversar e não sei o que, isso que lá. E eu, não quero conversar. Meu pai vai me matar, meu pai vai me matar. Só pensava no meu pai, porque da outra vez também, né? Bem sonsa, né? Engravidei na primeira vez, sei que meu pai ia matar. Aí engravidei na segunda. Mas enfim. Aí foi que eu falei, não, gente, eu falei, não vou falar pra minha mãe, não tenho coragem. Será que vai ter que ter a terceira pra você aprender? Não. Deus me livre, cara, uma madeira. Não, gente, Deus me livre. Aí, eu já aprendi, tá? Eu já aprendi. Aí, olha, eu perdi até a fala, gente, perdi a fala. Ela me deixou sem fala agora. Deus me livre. Você vê, o trauma. Você foi contar pro seu pai? Fui contar, não contei. Aí o que aconteceu? Teve uma oração em casa. Os irmãos foram lá pra orar em casa. E aí eu só pedindo pra Deus na oração. Ai, Deus, revela pra algum irmão aí pra esse falar, né, da gravidez. Revela pra algum irmão. Revela pra minha mãe, revela pra alguém. Outra coisa, do Pedro também. O do Pedro, uma irmã revelou pra ela que alguma de nós 3 ia ficar grávida. Ela não falou quem era, mas falou que alguma de nós 3 ia ficar grávida. Antes de você estar grávida. Antes de eu estar grávida, e falou pra gente se cuidar. 9 meses depois tava eu grávida. Se cuidei? Não, porque, tá vendo? É isso, gente, é isso. Adolescente. Sem juízo, é isso. Mas enfim. Aí, pedindo na oração pra Deus. Senhor Deus, revela pra alguém, né? Pra mim não ter que falar. Sim. Acabou a oração. Teve alguma revelação? Nenhuma. Não. Nenhuma. E aí eu fui no banheiro. Pedi pra Deus de novo, né? No banheiro, pedi pra Deus. Insisti, exatamente. Fui lá. Ai, Deus, por favor, Deus, fala. Nossa, né? Podia ter falado já aí, na revelação. Nunca te pedi nada, Deus, por favorzinho, né? Ainda é cínica. Foi bem assim. Deus, por favor, me ajuda. E aí, quando eu saí do banheiro, eu vi a irmã me olhando. E aí eu parei na porta. Vai ser essa daí. Acho que a irmã falou, essa daqui. Aí parei na porta e ela ficou me olhando. Só que eu fiquei desviando o olhar, né? Não fiquei olhando pra ela, fiquei bem desviando o olhar. Só que alguém pediu um copo, aí eu fui dar o copo pra pessoa. Aí ela já me parou. Ela, irmã, você tá grávida?
E eu bem da sonsa. Não. Bem sonsa, gente. Pede pra Deus revelar ainda mais. Exatamente, ainda mentindo na revelação. A cara nem arde. Aí fui e falei pra ela, não. Aí ela ficou me olhando e ela falou, se você não tá grávida, você vai ficar. E vai ser uma menina, ela vai ser muito inteligente, ela vai mudar a sua vida. Tipo, ela foi falando um monte de coisa. E você já sabia que era menina? E eu já sabia que era menina, tá, gente? Já sabia porque eu já tinha feito, né? A transvaginal já tinha saído lá. Aí eu peguei e falei, gente, e agora? Ferrou. E sua mãe tava ali perto. E minha mãe e meu pai atrás, assim, de mim, né? Tipo, do lado. E eu, ai, meu Deus. E ela falando lá. E eu só escutando e a lágrima já descendo, porque eu sou chorona. Gente, eu sou ogra, mas o tanto que eu choro também não é brincadeira. E as lágrimas descendo e ela falando, né? E eu, tá bom. Aí a irmã foi embora, acabou a oração, acabou todo mundo que tava o pessoal comendo lá, foi embora, né? Aí sentei na mesa, gente. Sentei na mesa, aí tava minha mãe e minha irmã, lembro bem. Tava minha mãe e minha irmã. Se eu não me engano, meu pai também tava pela cozinha. Só que ele não tava sentado na mesa. Aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei, ai, gente, e agora? Agora eu tenho que falar. Será que eu falo? Não, você contou. Vamos concordar? Então, exatamente. Não falei diretamente, tive que ter um empurrãozinho? Tive que ter um empurrãozinho, mas eu falei. Aí peguei e sentei na mesa e fiquei olhando pra cara dela, né? Falei, gente, vou ter que falar, né? Porque a irmã já me adiantou aqui, né? Sim. Já foi meio caminho. Já deu um empurrão. Já deu um empurrão. Vou aproveitar, porque depois perco o coragem. Aí eu olhei pra cara dela e eu... Então, mãe, é que eu tô grávida mesmo. A primeira coisa que ela falou pra mim, você é uma sem vergonha. Ela nem falou nada. Ela só virou e falou, você é uma sem vergonha. Aí eu fiquei, tipo... Tá doida? Ué? Aí tô te contando aqui na minha boa vontade. Aí eu fiquei, hã? Aí ela... Você é uma sem vergonha. A irmã falou pra você, perguntou se você tava grávida, que eu escutei. E você falou que não. Aí eu falei, não tinha como eu falar ali na hora, né? Ela falou, pois você vai pegar o telefone e vai ligar pra irmã agora. Aí vai eu ligar pra irmã. Aí me fala, qual foi mais vergonhoso? Ligar pra irmã ou falar pra sua mãe? Pois, ligar pra irmã, minha filha, que eu tive que... Que Deus é ela, justo. exatamente. Falar pra ela que eu menti, que era uma mentirosinha. Que eu não falei na hora, podia ter falado. Deus, por que você me pediu pra revelar? Exatamente. Agora você vai lá e fala. Agora vai falar. Tava revelando certo. Só de raiva. Aí minha mãe pegou e fez eu ligar. Aí eu falei com a irmã, pedi desculpa, obviamente, né? Pedi desculpa. Falei que eu tava com receio por causa da minha mãe e do meu pai e tudo mais. Mas que tinha dado tudo certo. Pedi, obrigado pra ela. E agradeci e encerrei. Aí voltei a falar com a minha mãe, né? Aí ela virou pra minha cara, a gente falou bem assim, eu já sabia. Que legal. Aí eu, bem com a cara de palhaço estampada, né? E eu, como assim, você já sabia? O beijo lá, eu tava vendo algumas coisas lá que tava... Alguma coisa minha lá dentro do meu guarda-roupa, bolsa, sei lá. Ela foi mexer e viu o papel. Do exame. Do exame, porque eu tinha feito, né? Aí ela falou que viu. Aí então ela já sabia se eu estava esperando eu criar coragem pra falar. Pra contar. Não, vê se pode. Mas no final, dessa vez, seu pai quis matar? No final, graças a Deus, dessa vez deu tudo certo. Graças a Deus. Meu pai ficou em paz, minha mãe ficou em paz, até mesmo porque... Já tava mais velha, né? Já tava mais velha e foi na revelação. Por isso que eu queria que Deus ali, graças a Deus, revelasse. Porque eu já sabia que ia vir de uma forma mais leve. Que não ia ser no susto e nem nada. Então, graças a Deus, deu tudo certo dessa vez. E o Pedro, quando você contou pra ele que ele ia ser irmão mais velho? O Pedro, de início, ele ficou meio assim. Por quê? Filho único, né? Então, todo mundo ficava na cabeça dele. Agora não vai ser mais o filho da mamãe. Agora não vai ser mais só você. Mas você tinha muito assim com ele? Ou você era mais brava com ele? Ou você era muito, sempre tipo, fui, amiga? Não, sempre fui muito estressada. Sempre, por isso que eu falo. Por isso que quando ela falou de outro filho, minha filha, quase tive um piripaga que minha alma saiu do corpo. Por conta disso. Amiga, eu sou muito estressada. Muito. Minha mãe fala, até hoje minha mãe fala, pra que você arrumou filho? Ela fala, porque o meu nível de estresse, gente, é no nível hard. Então qualquer coisa me tira do sério, qualquer coisa me irrita. Se bem que tudo bem, capeta não é qualquer coisa, né? Mas, enfim, tudo me irrita, tudo me estressa. Então, ele já sabia que eu sempre fui muito brava até hoje. Ele já sabe que só de olhar pra cara dele, ele já entende muito bem o que eu tô falando pra ele. Então ele já conhece a mãe que ele tem. Eu já falo pra ele, já olhei, filho, ele já sabe. Se eu falei Pedro Henrique, filho, é que tá tudo caindo lá. Já tá quase enterrado. Exatamente, já tá acabando o mundo pra ele. Então ele já me conhece, ele já sabe. Então, eu acho que o receio dele era ter outra criança ali, que era só ele, o receio dele era esse. Sim. Então, de início,
Meio que eu via que ele ficou meio ali retraidinho, meio chateado. Mas agora eu xodó. Pietra é quase uma filha pro Pedro. Eu falo que ela é quase uma filha pra ele. Até porque é muito tempo de diferença, né? Sim, agora ele tá com 15, ela com 6 anos. Então, tipo, muita diferença. Muita diferença. E aí ele cuida, é carinhoso com ela. Você tem que ver os dois, amigos, os dois dormem agarrados junto. Toda hora é Pedro, te amo pra cá. Vem aqui com o irmão. Toda hora, é assim, os dois. Os dois dão muito bem. Eles se dão muito bem. É óbvio que tem hora que a Pietra, ela tira a paz dele. Óbvio que a Pietra, ela tira a paz de qualquer um. É que ela tá falando assim, mas é porque vocês quem não conhece a Pietra não vai entender. Exatamente. Ela é uma criança muito imperativa. Tipo assim, muito imperativa. Ela não para quieta um minuto. Gente,